O destino tem maneiras cruéis de revelar suas verdades. Helena jamais imaginaria que, ao perder o homem com quem dividiu uma década de vida, descobriria que nunca o conheceu de verdade. Foi só depois que a terra cobriu o caixão de André que ela se viu diante de um mistério que o túmulo não poderia guardar para sempre. O céu chorava baixinho naquele dia, como se a própria natureza tentasse suavizar o peso da despedida. Helena apertava as luvas pretas entre os dedos, como se aquele tecido pudesse impedi-la de afundar na desolação que a consumia. André, seu porto seguro, aquele que com um simples "deixa comigo", Lena fazia suas angústias evaporarem, agora jazia imóvel sob a terra fria. E levou consigo respostas que ela nem sabia que precisava. Os murmúrios do padre, os soluços abafados das mulheres ao lado, as preces alheias, tudo soava distante, como se ela estivesse envolta em uma bolha de vazio. Não era dor, não era raiva. Era a sensação de ter sido esvaziada por dentro, como um vaso quebrado que já não consegue reter nada. Quando o primeiro punhado de terra bateu na tampa do caixão com um som surdo, Helena estremeceu. Um golpe no peito. Mas nenhuma lágrima veio. Só o silêncio e a mão quente de Olga, sua amiga de longa data, apertando seu ombro. Segura firme, Helena. Você vai conseguir. Só respira. Ela sentiu, mas as palavras se perderam em algum lugar entre a garganta e o ar. Conheceram-se em uma festa de faculdade. André se destacava, alto, seguro, com um sorriso que desarmava e um mistério nos olhos que a intrigou desde o primeiro instante. Todo mundo tem seus segredos, pensou ela na época. E afinal, quem não tem? Casaram-se, arrumaram um apartamento, fizeram planos. Filhos? Ainda há tempo, dizia ele, sempre adiantando a decisão com "a vida é longa, Lena". E ela acreditava. Confiava. Até que a vida provou que nem tudo que é adiado é porque não é urgente, às vezes, é porque nunca foi para ser. André adorava pescar, ou pelo menos era o que dizia. Sempre que sumia por dias, justificava: "Vou para o lago, meu lugar de paz". Só homens, você ia odiar. E ela, como sempre, aceitava. Até a mãe dela, desconfiada, comentar: "Estranho ele guardar esse lugar como um tesouro, não?" Mas Helena afugentava as dúvidas: "Confio nele, mãe". Agora, essa confiança ardia como ácido em suas veias. Depois do enterro, sentada à mesa da cozinha, olhando a chuva bater contra a janela, Olga quebrou o silêncio. "Você precisa mudar, Lena. Essa casa sufoca. E aquele lago, ele tinha uma casa lá, não tinha?" Os dedos de Helena gelaram em torno da xícara de chá frio. "Tinha, mas eu nunca estive lá. Ele não queria." Olga inclinou-se, os olhos brilhando com uma ideia. "Então vá. Veja com seus próprios olhos. Quem sabe não é a hora de vender, começar do zero." A palavra vender ecoou como uma possibilidade. Ou como um desafio. Uma semana depois, com as chaves encontradas entre os pertences de André, Helena dirigiu até o lago. 3 horas de estrada, o coração apertando a cada quilômetro. A floresta engolia a luz, as casas rareavam, até que só restou uma trilha sinuosa levando não a uma cabana abandonada como ela imaginara, mas a uma casa impecável. Paredes recém-pintadas, flores nos vasos, um cheiro de lar. "Impossível", sussurrou, os pés rangendo as tábuas do alpendre. A fechadura cedeu com facilidade demais. A porta nem estava trancada. Dentro, o ar não cheirava a mofo ou abandono. Cheirava a vida. Há um pijama dobrado sobre o sofá. Há uma xícara de café esquecida na pia. Há um perfume feminino pairando no ar. Na sala, uma foto emoldurada a fez tropeçar para trás. André, sorrindo como ela nunca o vira, abraçado a uma mulher de cerca de 30 anos, com uma menina de 5 aos seus pés, rindo, agarrada à mão dele. "Não, não, isso não existe." As mãos tremeram. O chão parece oscilar. O crepúsculo a encontrou ainda ali, paralisada entre fugir ou desvendar. Dormiu, se é que se pode chamar assim aquele estado de vigília tensa, onde cada som da floresta era um passo se aproximando, cada sombra, uma traição se materializando. Ao amanhecer, os olhos ardiam de cansaço. Foi então que viu o homem junto ao portão. Alto, largo nos ombros, vestido em roupas de trabalho surradas. Olhava fixamente para ela, sem pudor. "Bom dia", a voz de Helena falhou. "O senhor é vizinho?" "Sérgio. Moro ali adiante", respondeu, estudando-a com um olhar pesado. "Então você veio." "Sou a viúva de André. Ele faleceu há 2 semanas." As palavras doíram como facas. Sérgio franziu a testa, como se a notícia o pegasse de surpresa. "Entendo", murmurou. "Significa que você finalmente apareceu por aqui." "Finalmente?" Ela engoliu em seco. "Você sabia que eu nunca tinha vindo?" O homem desviou os olhos, hesitou. "Sabia. André deixava claro que este lugar não era para você." "Por quê?"
A pergunta saiu como um grito abafado. O silêncio que se seguiu foi a resposta que ela já conhecia, e que, no fundo, sempre temera. O olhar de Sérgio pesou sobre ela como uma lápide, longo, carregado e implacável. Porque ali, naquele lugar que ela nunca conhecera, estava a vida real de André. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Os segundos se esticaram, elásticos e cruéis, enquanto ela fixava os olhos no homem à sua frente. Suas palavras ecoaram como um tiro, aqui era a vida real dele. Ela queria perguntar o que exatamente isso significava, mas a garganta se fechou, as palavras engasgadas como espinhos. Sérgio a observou por um instante, os olhos semicerrados, como se medisse o estrago que suas palavras haviam causado. Depois desviou o olhar para casa, um gesto lento, quase resignado. Passo aqui mais tarde, disse ele de repente à voz rouca. Agora você precisa ficar sozinha. E se foi? Assim como chegará, sem pressa, sem despedidas, como se carregasse nos ombros o peso de uma verdade que não era sua para revelar. Helena permaneceu imóvel, os dedos cravados na grade da varanda, incapaz até de piscar. Era como se o mundo tivesse se partido em dois num único instante, antes e depois. Antes, quando ainda acreditava que conhecia o homem com quem dividira 15 anos. Depois, quando descobriu que aqueles anos não passavam de uma sombra projetada sobre uma vida que nunca lhe pertenceu. Entrou de volta na casa, e tudo lhe pareceu estranho, hostil. As fotografias nas paredes, os vestidos pendurados no armário, os brinquedos espalhados pelo chão. Pegou um urso de pelúcia ao acaso e levou-o ao nariz. O cheiro de shampoo infantil fresco invadiu suas narinas como uma faca. Alguém morava ali. Há pouco tempo. A certeza a golpeou com tanta força que ela cambaleou, sentando-se à beira do sofá com as mãos pressionadas contra o rosto. Fragmentos de memórias explodiram em sua mente, André e suas eternas pescarias, aquele sorriso enigmático quando arrumava a mochila, o tom categórico sempre que ela sugeria acompanhá-lo. Lá não é lugar para você. Agora, tudo fazia um sentido doentio. Decidiu ficar mais uma noite. Porque sabia, se fosse embora naquele momento, nunca teria coragem de voltar. E nunca conheceria a verdade por completo. À noite sentou-se junto à lareira, observando as chamas dançarem nas paredes como demônios risonhos. No colo, um álbum de fotografias que encontrara numa gaveta. André sorrindo, ergue uma menina nos braços, André, beijando-a na bochecha, André, envelhecendo ao lado da mesma mulher em fotos de anos diferentes. A garota crescia, os vestidos mudavam, os penteados também, mas eles estavam sempre juntos. Ele as amava. Ele viveu feliz aqui. Sem mim. O pensamento a esmagou. Uma mistura de fúria, dor e desorientação a consumia por dentro. Quis gritar, quebrar tudo, queimar aquelas imagens que provavam sua própria insignificância. Mas tudo o que fez foi apertar o álbum contra o peito e chorar, os soluços abafados pelo tecido da blusa. Foi então que ouviu. Passos leves do lado de fora, um farfalhar de folhas, uma sombra que deslizou pela janela. O coração disparou. Agarrou o telefone, os dedos trêmulos, mas antes que pudesse discar, bateram à porta. Sou eu, Sérgio, veio a voz grave do outro lado. Helena abriu. Você sabia? Perguntou sem preâmbulos, a voz quebrada. Sérgio assentiu. Nas mãos, trazia um pote de mel que depositou sobre a mesa antes de se sentar à sua frente, os olhos firmes nos dela. Sabia. Mas não era meu segredo para contar. Ela engoliu em seco, as palavras saindo como lascas. Ele tinha outra família. Sim, confirmou Sérgio sereno. Uma mulher, uma filha. Viviam aqui quase todos os fins de semana. Às vezes, semanas inteiras. Uma pausa. Ele as amava muito. Helena levou as mãos ao rosto, como se pudesse conter a dor que a dilacerava. Por que ele nunca me contou? Sérgio demorou a responder. Porque tinha medo. Você era o porto seguro dele, Helena. Aquilo que o mantinha de pé. Suspirou. Mas aqui ele era feliz. Se dividia entre dois mundos. Feliz? Ela ergueu a cabeça, os olhos ardendo. E eu vivi como uma idiota, esperando, acreditando em cada palavra sua. Eu entendo sua dor, disse Sérgio, a voz baixa. Mas ele não era um monstro. Só não teve coragem de escolher. Sozinha, Helena percorreu a casa em círculos, as palavras de Sérgio ecoando como facas. Feliz, amava. Como era possível amar duas mulheres ao mesmo tempo? Como era possível construir duas vidas paralelas, como se uma não aniquilasse a outra? Parou diante do espelho. O reflexo que a encarou era de uma estranha, rosto inchado, olhos vermelhos, uma sombra do que fora. Pela primeira vez, porém, algo além da traição a atingiu. Se eles tinham uma filha, ela perdeu o pai.
E se a dor dessa criança não fosse menor que a sua? A ideia a sacudiu. Mas no fundo, pela primeira vez, além da revolta, nasceu algo inesperado, um desejo confuso de compreender. Na manhã seguinte, Sérgio apareceu com sacolas de mantimentos. Deixou-as em silêncio na cozinha e só então perguntou: está pronta para encontrá-la? Helena estremeceu. Encontrar quem? Ana. O coração bateu descompassado. Ela vai aceitar? Sérgio encolheu os ombros. Vou falar com ela. Ana não é do tipo que foge. Helena assentiu, sentindo o estômago se contorcer. Ao anoitecer, ouviu o som de um carro no pátio. O coração afundou. Na varanda, uma mulher a esperava, não alta, de traços suaves, envolta num casaco claro. Seus olhos, embora cansados, traziam uma tristeza que Helena reconheceu instantaneamente. Ao lado, uma menina de uns 8 anos se escondia atrás das saias da mãe, mas seus olhos, grandes e curiosos, não se desviavam de Helena. Ana quebrou o silêncio primeiro. Você é Helena. Helena sentiu, a garganta seca. E está a Masha, apresentou Ana, puxando a filha gentilmente para a frente. Helena sentiu o peito se fechar. Entraram. A menina foi brincar no quarto ao lado, enquanto as duas mulheres ficaram sozinhas, separadas por um abismo de segredos e dor. Não sei o que dizer, murmurou Ana por fim. Para você, isso deve ser um choque. Helena riu, amargo. Choque é pouco. Vivi 15 anos sem saber de nada. Ele tinha medo de perder você, disse Ana, baixinho. Mas também não podia nos abandonar. Helena ergueu os olhos, a voz cortante. E eu? Era só uma opção de reserva? Um plano B? Ana franziu a testa. Acha que foi fácil para mim? Eu era a sombra. Vivia nesta casa só quando ele vinha pescar. Sempre esperando. Sempre calada. Dentro de Helena, a raiva e a pena se entrechocaram. Ele mentiu para as duas. Então nos traiu igual, sussurrou. Sim, Ana não desviou o olhar. Mas ele amava você também. Helena cerrou os punhos. Isso não é amor. Isso é covardia. Tirou da bolsa algumas cartas amassadas. Encontrei depois que ele morreu. Talvez você deva ver. Desdobrou uma. A letra de André tremia nas linhas. Perdoe-me por ir embora outra vez. Não consigo escolher. Amo vocês duas. Mas se um dia a verdade vier à tona, saiba. Nunca quis fazer vocês infelizes. Ele sabia que tudo desmoronaria, murmurou Helena, as letras borrando-se diante dos olhos. Ana sentiu, mas não disse nada. Foi então que Masha entrou, um desenho nas mãos. Olhem, anunciou, orgulhosa. Desenhei o papai, a mamãe e você. Helena congelou. No papel, 3 figuras, um homem, 2 mulheres e no centro, uma criança. 2 mães. Por quê? Perguntou Helena, a voz falhando. Masha sorriu, ingênua. Papai dizia que tinha 2 famílias. Então eu tenho 2 mamães. As lágrimas arderam nos olhos de Helena. Quando Masha adormeceu, a conversa entre as mulheres ficou mais dura, mais crua. O que vai acontecer agora? Perguntou Ana, quebrando o silêncio. E a casa? Perguntou Ana, a voz trêmula. André sempre disse que era nossa. Nos documentos está em meu nome. Legalmente sim, respondeu Helena gelada. Mas eu sou sua esposa. E nós? A voz de Ana quebrou. Ficaremos na rua? Helena desviou o olhar, o peso da culpa e da raiva lutando dentro dela. Não sei, admitiu com amargura. Mas não posso simplesmente esquecer como ele me enganou por anos. Ana baixou a cabeça, a dor estampada no rosto. Então você vai nos destruir também. As palavras atingiram Helena como uma faca. Mais tarde, já sozinha, ela se sentou junto à lareira, observando as chamas dançarem. Os rostos de André, Ana e Masha passavam diante de seus olhos como fantasmas. Sabia que sua vida jamais seria a mesma. Tinha 2 caminhos, arrasar tudo até o fim ou buscar a verdade e, quem sabe, uma trégua. Mas uma coisa era certa, André havia deixado mais perguntas do que respostas. Para entendê-lo de verdade, ela precisaria cavar mais fundo, até o passado onde se escondiam as razões de sua dupla vida. O barulho de algo batendo no telhado a acordou. A manhã estava cinzenta, e a casa à beira do lago parecia ainda mais sombria, como se as paredes guardassem segredos demais. Ana e Masha tinham partido na noite anterior, mas Helena sentia sua presença. O cheiro das bonecas da menina, a xícara esquecida na mesa, o desenho de Masha sobre a comoda. Segurando o papel, ela observou as 3 figuras por longo tempo. Seu coração oscilaria entre fúria e compaixão. Sabia que precisava decidir. Serguei chegou perto do almoço, o rosto fechado. Vocês conversaram? Perguntou, sem erguer os olhos. Sim, respondeu Helena seca. Mas agora tenho mais dúvidas do que antes. Ele sentou-se à sua frente, calado por um tempo até soltar.
Conhecia André há anos. Conhecia suas fraquezas. Não era um homem ruim, mas era um covarde. Helena o encarou, amarga. Por que não me contou? Você acreditaria? Sergei respondeu, sereno. Afinal, acreditava nele sem questionar. As palavras doeram como um soco. Ela lembrou-se dos anos em que fechou os olhos, aceitando as mentiras de André sobre viagens de pesca. Havia sido cúmplice de seu próprio engano. Dias depois, Helena foi à cidade procurar o notário. A casa de fato estava em seu nome. André a transferira oficialmente para a esposa, provavelmente para esconder de Ana. Mas agora as ligações dela eram constantes. É a única coisa que nos resta, suplicava Ana, contendo o choro. Não tire de Masha as memórias do pai. Helena sentia-se dilacerada. Pela lei, a casa era sua. Pela justiça, pertencia a ambas. Tomou uma decisão. Convidou Ana a voltar. Elas se sentaram na cozinha no mesmo lugar onde André, outrora, servia chá e contava piadas, enquanto todas viviam uma ilusão. Vou ser direta, começou Helena. Tenho direito sobre esta casa. Poderia vendê-la amanhã. Ana empalideceu, mas perguntou baixa. E fará isso? Não, respondeu Helena firme. Vou transferir metade para vocês. Oficialmente. Ana baixou os olhos, incrédula. Por quê? Helena suspirou. Porque somos suas vítimas. As duas. Não quero mais viver no ódio. Ana cobriu o rosto com as mãos, chorando. Quando Masha entrou correndo e abraçou Helena, a menina olhou para ela com um brilho nos olhos que André jamais tivera em seu casamento. Amor e confiança incondicionais. Obrigada, disse Masha, apertando-a. Papai dizia que você era boa. Helena sentiu a garganta apertar. Entendeu então que a culpa não era dela. Era de André, que nunca teve coragem de escolher, ou de ser honesto. Um mês depois, a casa do lago foi oficialmente dividida. Ana e Masha ficaram com metade, passando os verões ali, enquanto Helena aparecia raramente, só para sentar à beira d'água e refletir sobre o futuro. Em uma dessas tardes, observava o pôr do sol se espelhar nas ondas, sentindo um estranho alívio. André se fora, mas com ele levará suas ilusões. Não havia mais segredos alheios nem medos. Só seu próprio caminho pela frente. Pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. Helena sabia, sua vida estava apenas começando.